sabe o que é interessante? Perguntem pro Flávio Bolsonaro qual a opinião dele sobre a escala 6x1. Olha só, o Flávio Bolsonaro, ele é o principal candidato da direita, né? Ele tá em primeiro lugar em várias pesquisas, né? Algumas ele tá em segundo, mas enfim, ele tá ou em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas, né? Nas pesquisas de intenção de voto ali, pesquisas eleitorais. Essa PEC da escala 6x1 é a principal pauta, né, que tá tomando os noticiários, a principal pauta política, principal discussão econômica que tá tomando todos os noticiários. Até agora, eu não sei qual é a opinião dele sobre isso. Eu não sei. Ele não veio a público dizer se ele é a favor, dizer se ele é contra, dizer quais vão ser os efeitos. Né? E a oposição que está no Congresso lá, né, o que eles fazem? Nada. Eles não fizeram nada pra tentar barrar esse projeto. Sabe quem tentou impedir que essa votação ocorresse ontem? Põe na tela aí, Elo, que você botou o rosto da pessoa que fez isso. Ah, agora não tá mais aparecendo na tela. Mas foi o Kim, a ele aí. Foi esse cara. Só que não dá pra... Infelizmente, não dá pra fazer esses milagres sozinho, né? Isso aí é o mesmo assunto, não? Sim, é o mesmo assunto aqui, ó. Vamos ver. Deputado Kim Kataguiri discursa contra a PEC da escala 6x1. Tá, vamos dar uma olhada no vídeo então. É o vídeo Depois eu de 5 continuo minutos, falando. eu vou dar uma acelerada e a gente vai pulando algumas partes. Tá. Só que põe no começo, tá nos 34 segundos aí. Ou você marcou pra começar nesse momento mesmo? Não, vai ser desde o início mesmo. Ah, tá, ok. Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1. E ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para família, para seus estudos. É bom para ele, é bom para sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Que foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais, ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois os 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse... É muito bem colocado por esse tal de... É Kim Kataguiri o nome dele? É, Kim Kataguiri. Gostei desse rapaz, viu? Muito bem colocado, né? Não precisava ser uma PEC isso. E realmente, né, por ser PEC, você precisa de mais votações e tal. Só que olha só, olha como eles sacrificam a economia brasileira em prol da própria reeleição. Caso essa PEC seja aprovada, e tudo indica que ela vai ser aprovada, afinal a gente não tem uma oposição de fato no Brasil, cara, isso vai engessar ainda mais as relações trabalhistas no Brasil. Uma PEC depois, se a gente vê que, putz, realmente essa PEC, detonou a economia brasileira, deu muito problema, só gerou prejuízo, só gerou desemprego, só dificultou a vida do trabalhador, vamos revogar isso agora. Vai dar muito mais trabalho. A gente tem essa lógica de ficar colocando um excesso de direitos e garantias na Constituição, como se isso quisesse dizer alguma coisa, como se isso fosse resolver algo, né? Só porque eu escrevi, todos têm direito à saúde, vai. Não é assim que funciona, né? Mas enfim, vamos seguir aí. Vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato, para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou, e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto.
E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade e as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir pro meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Nossa, realmente... brabíssimo. Falou, nem vamos ver tudo, mas, putz, ele falou tão bem que... É um vídeo tão bom que não dava pra pausar. Enfim, é que na verdade eu acho que o Kim resumiu muito bem aquilo que a gente tava falando, né? Cadê a oposição? Veja, o PL, eles são tão vagabundos, esses políticos do PL, eles são tão canalhas, que eles estão dispostos a entregar essa pauta inteirinha pra esquerda, porque eles têm uma preguiça intelectual e um medo de explicar pro eleitor que esta PEC é uma bosta. Uma bosta. Só porque, e aí saíram pesquisas recentemente mostrando isso, 70% da população é a favor do fim da escala 6x1. Só que a população, ela não é obrigada a se debruçar sobre o assunto e entender os impactos econômicos. A população vê essa pesquisa e fala assim, a escala 6x1 é ruim isso, né? Eu sou a favor que acabe. Sou. Pronto, acabou. Só que se fosse assim, se fosse só isso que importa, só a opinião da população, a gente não precisava de parlamentar nenhum. Bastava ter plebiscito pra tudo, né? Os parlamentares são eleitos por um motivo. Eles são os que, em tese, teriam tempo de estudar, se debruçar sobre os assuntos, entender o impacto, explicar pra população, olha, gente, eu sei que parece bom isso aqui, mas não é por isso, mas não fazem. Tô falando muito bem aqui dos políticos do PL, senhor Orlando Lima. Seja bem-vindo. Pois é. Não, você viu que teve votação da escala 6x1 ontem na CCJ. E basicamente teve um cara que tentou obstruir, tentou impedir que isso fosse em frente, chamado Kim Kataguiri, já ouviu falar? Cara, bom deputado. Bom, né? Bom deputado. Enfim, aí era isso. A gente acabou de reagir a um vídeo muito bom aqui, desse tal de Kim Kataguiri, né? Eu vi esse vídeo, cara. Você assistiu? Eu não tinha visto, não. Uma das grandes intervenções feitas pelo Kim Kataguiri. Você viu que a Erika Hilton não tava na votação? Vi, e ele falou. Cara, é impressionante. Nem pra aparecer, tipo, já que você vai ser uma oportunista eleitoreira, pelo menos ela vai falar, porque é o trabalhador. Mas nem pra isso a pessoa serve, cara. Trabalhadores que gestam. Trabalhadores que gestam. Né? É muito curioso, porque até pra ser picareta esses caras são preguiçosos, meu. Cara, então, é porque é muito mais fácil você ser preguiçoso gravando vídeo na sua casa, porra. Hoje em dia, tem essa parte, essa é uma questão aí da vida digital, da vida política digital, é que ficou mais fácil pra você ser picareta. Você não necessariamente precisa mais ser picareta indo ao Congresso, fazendo relações, né, pessoais. Basta que você faça isso da sua casa. Eu tava até comentando. Aliás, sabia que a Heloísa nunca tinha ouvido falar no CQC? A gente tá ficando velho. Ah, não, peraí. Eu não sabia. A gente tá ficando velho. Você lembra muito bem do Pânico, né? Pânico na TV? Não, eu sei o que era o Pânico, mas não assistia Ela não com pegou frequência. também. Caralho. Eu Não pegou Pânico assistia. na TV? Tipo assim, eu sei o que é paniquete depois que eu cresci e fiquei sabendo o que é. Como é ter 12 anos, cara? Os meus pais Quantos não anos você tem, deixavam. Elô? Eu tenho 18. Ah, então, tá vendo? Não pegou. Mas então, porque eu tava Cara, falando com de CQC. 18 anos e não pegou o CQC, velho? Caraca. Eu O CQC tinha, sei acabou lá, o quê? Que ano que você nasceu? 2007. 2007. O CQC Não, deve ter acabado em esquece, 2012, sei lá. Não, esquece. Nossa, não, 2012 eu sei lá. Nem lembro o que eu tava fazendo. Então, assim, só que no CQC, por que eu tô falando do CQC? Porque naquela época a gente olhava Obrigado, meu amigo. embasbacado a qualidade péssima dos políticos. Sim. Só que você compara com hoje, Nossa. fala assim, volta que tava melhor. Olha, pra você ver o atraso que o bolsonarismo representou pro Brasil, né? Sim. Bom, é aquela minha tese da substituição do Centrão, né? Porque era mais centrão. O bolsonarismo comeu parte do centrão, é verdade. O Centrão, ele foi substituído. Houve uma renovação geracional mesmo no Centrão. Então, as grandes famílias oligárquicas, elas foram perdendo espaço para figuras da internet.
E isso significou uma derrota qualitativa para a política nacional. E olha bem o que eu falo. As antigas elites oligárquicas remanescentes, no início do século XXI, já eram de baixíssima qualidade. Entretanto, comparadas às figuras advindas da internet, elas são de uma qualidade infinitamente superior, até porque elas trabalhavam ainda em uma dinâmica em que a realidade política era mediada pelas suas relações institucionais. E não por um like de Instagram. Exatamente. É. E hoje tudo é feito a partir do algoritmo, né? O que faz para você conseguir ter maior ou menor relevância? Quantos likes você consegue? É isso. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.